A prisão do ex-presidente da República Jair Bolsonaro nesse último final de semana e a repentina e precoce conclusão da ação contra ele, ou seja, a determinação de trânsito em julgado no processo, como foi decidido hoje pelo Supremo Tribunal Federal, começaram a ser construídas, na verdade, em abril de 2016. E eu vou explicar os detalhes dessa história para você nesse vídeo. Para começo de conversa, a prisão ocorrida nesse último sábado foi a cortina de fumaça perfeita para que diversos escândalos recentes, como o do Banco Master, fossem colocados em segundo plano nos noticiários de todo o país. Esse caso do Banco Master, que já é o maior escândalo bancário da história brasileira, também levou à maior intervenção do sistema financeiro brasileiro e cujos protagonistas tinham envolvimento direto com figuras do alto escalão dos três poderes em Brasília, ou com suas respectivas esposas, se é que você me entende, coincidentemente precedeu uma das decisões judiciais mais polêmicas da história do Supremo Tribunal Federal. Uma prisão motivada por um evento que aconteceu na madrugada de sábado, mas que já havia sido decidida antes mesmo do evento acontecer. Enfim, o foco desse vídeo não é na decisão em si, mas na história que levou a esse cenário. Para contar essa história, inclusive, eu utilizo como apoio uma reportagem da Gazeta do Povo, publicada originalmente em agosto deste ano, onde boa parte dos fatos foram colocados em ordem cronológica. Bom, o que aconteceu em abril de 2016? Eu não sei se você está lembrado, mas foi naquele mês que um hacker chamado Silvonei José de Jesus Souza conseguiu acessar arquivos e mensagens pessoais no celular de Marcela Temer, esposa de Michel Temer, que naquele momento ainda era vice-presidente da República. Vale lembrar que o processo de impeachment de Dilma Rousseff estava em andamento nesse período. Processo esse que seguiu todos os passos previstos na Constituição, mas mesmo assim Lula e o PT dizem até hoje que Dilma foi vítima de um golpe, como eu mostrei em um vídeo recente, inclusive. Enfim, de posse desses arquivos, segundo ele, comprometedores, Silvonei passou a chantagear Marcela, pedindo dinheiro para que essas informações não fossem vazadas. Na época, o caso até foi noticiado, mas sem grande repercussão. E a hipótese mais ventilada era de que supostas fotos íntimas estavam em jogo. Mas, cá entre nós, para um homem tão poderoso quanto Michel Temer, provavelmente imagens do corpo da esposa eram a menor das preocupações em um possível vazamento. Tanto que o hacker escreveu para Marcela que um vídeo que estava em suas mãos jogaria o nome do marido dela, o Michel, na lama. Esse caso foi parar nas mãos do então secretário estadual de Segurança Pública de São Paulo, Alexandre de Moraes. A título de contextualização, Moraes havia sido nomeado para esse cargo por Geraldo Alckmin, que hoje ocupa a vice-presidência da República, mas havia sido eleito governador de São Paulo em 2014. Alexandre de Moraes escolheu a dedo a equipe que assumiria a investigação, deixando o comando por conta do delegado Rodolfo Chiarelli. No dia 11 de maio daquele ano, depois de ter sido identificado, o hacker responsável pela invasão do celular de Marcela foi preso. No dia seguinte, dia 12, coincidentemente ocorreu o afastamento de Dilma Rousseff da presidência por decisão do Senado Federal. Com isso, Michel Temer assumiu a presidência e, consequentemente, passou a ser responsável pela eventual indicação de um novo ministro à Suprema Corte, caso algum dos integrantes, por algum motivo, deixasse o cargo antes da aposentadoria prevista. Naquele mesmo momento, Michel Temer já nomeou para o Ministério da Justiça Alexandre de Moraes, o cara que, como secretário de Segurança Pública de São Paulo, provavelmente teve acesso ao material que havia sido obtido pelo hacker e que foi objeto da investigação. Apenas alguns meses depois, mais precisamente no dia 19 de janeiro de 2017, ocorreu uma fatalidade. Teori Zavascki, ministro do STF, que coincidentemente era o relator dos casos da Lava Jato dentro da Suprema Corte, perdeu a vida aos 68 anos de idade em um acidente de avião em Paraty, no Rio de Janeiro. Com isso, uma vaga foi aberta para o Supremo Tribunal Federal e o responsável pela indicação, como eu falei anteriormente, era Michel Temer, cuja esposa teve seu celular hackeado e informações supostamente comprometedoras foram parar nas mãos de outras pessoas, entre elas, provavelmente o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Alexandre de Moraes, que foi quem escolheu a equipe que investigou o caso. Menos de um mês depois, no dia 6 de fevereiro, Michel Temer oficializou a escolha do nome que deveria ocupar a vaga deixada por Teori Zavascki no STF.
Alexandre de Moraes. Ainda naquele mesmo mês, Moraes foi sabatinado e, no fim das contas, foi aprovado pelo Senado com 55 votos favoráveis e apenas 13 contrários. Apesar do sigilo do voto, era a esquerda, principalmente os senadores petistas, que estavam publicamente rechaçando a indicação de Moraes. Afinal, eles consideravam que Temer havia dado um golpe em Dilma Rousseff. Publicações feitas nessa época em redes sociais mostram, inclusive, ataques feitos pelo próprio PT contra Alexandre de Moraes. Bom, já com Moraes dentro do Supremo Tribunal Federal, alguns fatos relevantes para o país ocorreram no ano seguinte, 2018. Em abril, Lula foi preso pela Polícia Federal para iniciar o cumprimento de sua pena de 12 anos e um mês por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E, meses depois, em outubro, Jair Bolsonaro derrotou Fernando Haddad e foi eleito presidente da República. Em 2019, mais precisamente no dia 14 de abril, já com Bolsonaro na presidência, ocorreu um fato que pode ser considerado como um divisor de águas no judiciário brasileiro, pois abriu definitivamente as portas para o autoritarismo, a censura e a perseguição que estavam por vir. Dias Toffoli, presidente do STF naquele momento, ironicamente sem ter qualquer formação além do simples diploma em direito, instaurou o inquérito 4781, popularmente chamado de Inquérito das Fake News, e designou Alexandre de Moraes como relator. Esse inquérito permanece aberto até hoje, ou seja, já dura mais de 6 anos. O objetivo daquele inquérito era investigar supostas notícias falsas, supostas ameaças e supostos ataques à Suprema Corte e aos seus ministros. Logo no dia seguinte, dia 15, Alexandre de Moraes já começou a colocar em prática sua nova função, determinando a retirada do ar de uma reportagem que revelava que Marcelo Odebrecht, dono da famosa empreiteira, identificava Dias Toffoli, responsável pela abertura do inquérito, como amigo do meu pai. Em novembro daquele mesmo ano, o STF decidiu em votação apertada, por 6 votos a 5, derrubar a prisão após condenação em segunda instância, abrindo caminho para a saída de Lula. O petista deixou a prisão em que estava em Curitiba no dia 8 de novembro de 2019 e as suas condenações foram ser oficialmente anuladas pelo STF lá em abril de 2021. Nesse meio tempo, porém, o clima entre o Executivo Federal e o STF pegou fogo. Em abril de 2020, já em meio ao contexto da pandemia, o Supremo Tribunal Federal, discordando da postura do governo federal, tomou uma decisão que reduziu os poderes do governo federal e aumentou a competência dos estados e municípios em relação à adoção de medidas como isolamento social e fechamento do comércio. Em 2021, no mês de fevereiro, ocorreu a primeira prisão sem absolutamente qualquer fundamento jurídico, apenas com base na própria interpretação da corte. Daniel Silveira, deputado federal, foi preso por conta de um vídeo que, na visão dos ministros, continha ameaças aos representantes da Suprema Corte. Para reforçar ainda mais o cerco contra os apoiadores do então presidente Bolsonaro, o Supremo abriu no dia 1º de julho de 2021 o chamado Inquérito das Milícias Digitais, que também ficou sob a responsabilidade do relator Alexandre de Moraes. Em 2022, Lula oficializou em julho sua candidatura à presidência, representando o nome mais forte para enfrentar Jair Bolsonaro, cuja relação conflituosa com os ministros do STF estava cada vez mais intensa. A partir desse ponto, Alexandre de Moraes, que em um passado não muito distante denunciava casos de corrupção envolvendo o PT de Lula, passou a tomar algumas decisões que sempre pesavam em favor do petista, que coincidentemente era o principal adversário daquele que Moraes mais queria tirar do poder. Naquela altura do campeonato, Moraes não era apenas ministro do STF, mas era também presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. No dia 20 de outubro, por exemplo, o TSE determinou a remoção preventiva de um documentário da Brasil Paralelo sobre o atentado de 2018 contra Bolsonaro. Nesse caso, já não se tratava mais de uma censura apenas, mas de uma censura prévia. Bom, de acordo com o resultado oficial, Lula foi o vencedor do pleito eleitoral daquele ano e assumiu a presidência pela 3ª vez no dia 1º de janeiro de 2023. No dia 8, ocorreu aquele fatídico protesto em Brasília que resultou na invasão e depredação de prédios dos 3 poderes.
Imediatamente, um novo inquérito foi aberto na Suprema Corte e o responsável por ele passou a ser o mesmo de sempre, Alexandre de Moraes. De lá para cá, inúmeros episódios de aberrações jurídicas foram registrados nesse processo, como julgamentos em massa, sem individualização de conduta, condenações por crimes que não foram praticados, enfim, tudo aquilo que provavelmente ainda está fresco na sua memória. No dia 30 de julho deste ano de 2025, Alexandre de Moraes foi incluído pelo governo dos Estados Unidos na lista de sancionados com base na Lei Magnitsky. Apenas alguns dias depois, no dia 4 de agosto, Moraes determina a prisão domiciliar de Bolsonaro, alegando que o ex-presidente havia descumprido medidas cautelares. No dia 26 deste mesmo mês de agosto, Moraes determinou que a Polícia Federal vigiasse ininterruptamente a residência de Bolsonaro, sob a alegação de risco de fuga. No dia 11 de setembro, a primeira turma do STF, tendo apenas Luiz Fux como divergente, condenou o ex-presidente e os outros integrantes do chamado Núcleo 1. No dia 22 de novembro, que foi esse último sábado, a prisão domiciliar de Bolsonaro foi substituída por prisão preventiva a mando de Moraes. Fato esse acompanhado de controvérsias, como você já cansou de ver por aí, além de ser, como eu falei anteriormente, a cortina de fumaça perfeita para esconder escândalos como o do Banco Master, cujo dono já teve a esposa do ministro Alexandre de Moraes como advogada. Bom, durante todo esse tempo, mesmo sendo um advogado renomado e mesmo sendo acusado até hoje de golpista pelo PT, Michel Temer simplesmente se recusa a fazer qualquer crítica à atuação de Alexandre de Moraes, que tem beneficiado justamente o PT ao longo dos últimos anos. Eu não sei você, mas a pergunta que eu me faço diante de toda essa história é: que raio de informação tinha naquele celular que foi hackeado? Nós, cidadãos, jamais saberemos. Mas muito provavelmente Alexandre de Moraes sabe muito bem.